Shalom, irmãos, nesse domingo 5 de janeiro, quinto dia de janeiro, e também no quinto dia do mês de Tebes, né? Estamos tendo, então, aí esse overlapping, né, entre os dois calendários, né, o gregoriano e o Lua, o sagrado. Baruch Hashem por isso. Tá? Estamos chegando ao final do Rumash Bereshit, a Parashat essa semana vai ir e viveu, e trata da questão de Yaakov nos deixar, sair desse mundo. Esse é o momento em que todos nós experienciaremos. Tá? Comparado com seus pais, né, Yaakov, ele ainda não era tão velho assim. Tá? Se tivesse, por exemplo, ficado lá em Canaã, né, talvez ele tivesse alcançado a idade de seu pai, seu avô. Então, nós estamos falando de Yaakov com 147, nós estamos falando de Yaakov Avinu, né, com 147, nós estamos falando de Avraham Avinu com 174. Tem essa troca numérica, né? E nós estamos falando de Yitzhak Avinu, 180. Então, na realidade, ele estava abaixo, né? Bem abaixo da idade de seu pai e de seu avô. Né? Então, se ele tivesse talvez ficado em Canaã, né, ele alcançaria o que a Torá chama de Zaken, Ushva e Yamin, né, velho e farto em anos. Tá? Mas na diáspora, né, todos nós temos aceleração da nossa oxidação genoquântica. Tá? Isso é um fato. Tá? Isso a diáspora nos obriga a isso. E todos nós estamos na diáspora. Então, nós vamos então entender que a idade vem caindo, né? Ela veio caindo. E então nós temos lá David Amélia com 70 anos para 80, né? Então caiu substancialmente a idade devido a essa questão de diáspora. O que é diáspora? É, na realidade, viver em um mundo que não é o mundo da Torá. Tá? Então é comum vocês verem os rabinos de abençoada memória, né, terem vivido muitos anos, né, 90 anos, 94 anos, 104 anos, né, porque, muito embora eles estivessem fisicamente na diáspora, né, no mundo ondulatório, no mundo quântico, no mundo espiritual, eles estavam no mundo da Torá. Então, sempre neutraliza. Tenham isso em mente, viu, irmãos? Viver em diáspora acelera a saída do próprio mundo. Então, quando Yaakov, né, ele sente o fim de sua vida, né, ele manda chamar Yosef, diz a Torá, né, e ele lhe diz, né, Bishviha iraditi metit raim. Tá? Por sua causa, desci ao Egito. Aqui, diz a Torá, Jacó fala para Yosef, aqui vivo, graças ao teu sustento. E se o destino já me condenou a morrer em uma terra estranha, peço-lhe, né, Alna tikbereni bemitzraim. Por favor, não me enterres no Egito. Eu não quero renunciar ao privilégio que o Eterno me concedeu. E esse privilégio é de ser enterrado em Eretz Israel. Então é um momento dramático do final do Rumash Bereshit, né? Esse pedido, né, de Yaakov para que não fosse, em hipótese nenhuma, enterrado no Egito. Na realidade, diz o Hazal, né, nossos sábios de abençoada memória, que ele tinha medo de virar mais um ídolo do Egito. Tá? Mais um ídolo, porque ele era tão místico, né? Ele era capaz de poderes espirituais tão elevados, né, que a terra de Goshen, né, ela prosperou de forma tal que o Egito inteiro se espantava, né, com o poder espiritual que havia em Yaakov Avinu, de tal forma que ele era comparado ao Nilo. Né? Então, ele não queria que se tornar mais um deus no panteão egípcio. Né? Então, ele pede para ser enterrado lá em Marpelá, lá em Hebron, em Eretz Israel. Então, esse é o final, né, dramático do Rumash Bereshit. Nós, então, tivemos 11 parashiot, essa semana nós vamos estudar Vayhi. Tivemos 11 parashiot, estudos profundos com o Rebbe, com o Rav Dessler, com Zera Shinshon, estudamos com o Haim, né? Todos esses grandes sábios de abençoada memória, nós tivemos o privilégio de poder estudar com eles ao longo dessas 11 parashiot. Né? Essa semana será uma semana assim, meio um ponto fora da curva, porque é a primeira quarta-feira útil do mês, né? Então, normalmente, na primeira quarta-feira, nós temos live com o Rabi, e a irmã Lourdes, a nossa secretariate, vai cuidar dessa reunião de quarta-feira. Na terça-feira, nós iremos fechar recebendo o prêmio da instrução do Rebbe Shirneson. Tá? Na quinta-feira, com o CTA, nós iremos, então, dar continuidade aos estudos com o Rav Dessler no CTA e grupo de loja
juntos, tá? Então, na terça-feira, todos nós estaremos juntos, no GE, Grupo de Entrantes e Aprendizes, com o Rebbe Schirnison. Na quinta-feira, nós estaremos CTA e Grupo de Loja, com o Rav Dessler, o grande Mussar, né, do século XX, tá? Século XIX e XX, né? Final do século XIX e começo do século XX, tá? Então, eu agradeço profundamente a todos os irmãos que nos acompanharam ao longo dessa jornada de Humash Bereshit, tá? Na próxima semana, nós já estaremos chamando em áudio o Humash Shemot, poderosíssimo livro, que na realidade vai nos trazer todas as formas especulativas do universo quântico ondulatório para esse mundo denso onde nós temos que caminhar, pedindo sempre a proteção das nuvens, da nuvem de dia e do fogo da nuvem à noite. Tá? Eu fico por aqui, agradecendo a todos o apoio que nós tivemos ao longo de Humash Bereshit e que essa energia que permeou todos os irmãos ao longo dos estudos de Tishrei até Teves, né, foram os meses em que nós estudamos Humash Bereshit, né, estejam ainda mais, sejam mais fortalecidos, né, que nós sempre falamos Hazak, Hazak, Vinit Hazek, né, que é essa força, né, força, né, que sejamos fortalecidos e não percamos, né, a nossa Netzah, né, esse nosso desejo, né, de cada vez introspectar mais Torá para dentro de nós. Então, por hora, uma poderosíssima semana em Vai Ri Haverim.